Está começando aqui na Charrua FM 97.7, Tecnologia, o caminho para o sucesso. Participação, Benete, a banda larga fácil, Simas Comércio e Consultoria em TI, Comaco Copiadoras, qualidade digital, Alamo Informatização, plante essa ideia na sua empresa, e Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Temperatura do estúdio está em 12 graus. Estamos chegando para mais um Tecnologia, o caminho para o sucesso. Programa esse, longevo, 18 anos, caminha já para 19. Já estão conosco, dando o primeiro bom dia para o seu Pedro, da Comaco Copiadoras. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pérez, bom dia aos nossos colegas de programa, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui após passar uma noite praticamente de enxurrada, porque não parou de chover a noite inteira, gente. Impressionante. Até depois acho que o Pérez consegue para nós aí quantos milímetros deu, porque eu acho que passou a previsão. Já passamos para você. Então, desejar para todos os nossos ouvintes que nós tenhamos aqui um bom programa hoje, trazendo novidades e informações sobre tecnologia. Maravilha. Paulinho da Alamo Informatização, plantando ideias inteligentes na sua empresa. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes urbanos, rurais, aquáticos e todos os que nós dão o prazer das quintas-feiras conversar sobre tecnologia com nós. Vamos lá. Vamos aguardar o Átila, vai aguardar o Simas. O Simas hoje está de mudança, talvez não apareça, mas sim. O Bruno Mosviec também daqui a pouco estará conosco aqui. Paulinho, vamos dar uma olhadinha no tempo enquanto eu confiro aqui quanto que choveu em Uruguaiana com o pessoal lá da 95, tá bom? Vamos lá? Muito bem, muito bem. Então, aí, por exemplo, agora está com chovendo, né? 12 graus centígrados e sensação térmica de 10, né? Isso para hoje, né? Ela vai no máximo a 15 graus, ou seja, ele vai ficar nessa temperatura 12, no máximo 15 e chovendo. Tá? Amanhã, sexta-feira, dia 23 de agosto, nublado, com alguma precipitação, e aí a temperatura mínima, as mínimas caem, né? Vão ficar entre 9 graus e máxima de 15. Aí já para o fim de semana, sábado, domingo, segunda e terça, com sol, né? E a temperatura daí também vai baixar, ela vai ficar sempre aí na casa dos 6, 7 de mínima e de máxima 14, 15 graus. E depois lá na semana que vem, quarta ou quinta-feira, volta a chuva novamente. Ele vai dar uma subidinha da temperatura e sobe. Então, quer dizer que nós temos hoje com chuva, amanhã nublado e 4 dias com sol depois, com temperatura mais baixa. E vai despencar a temperatura, Paulinho. Daí ela vai cair, né? Porque aí ela vai ficar, as mínimas, tu vê, ó, a máxima vai ficar de 14. Pois é. Agora sim temos temperatura de inverno, né? Porque até então não. E a chuva hoje acho que daqui a pouco ela para, né? Mas amanhã a previsão é de quase nada, pouquinha coisa, vamos ver como é que fica. Vamos dando bom dia para o Ati que está chegando, que ele estava dando uma olhada no condomínio ali e deu uma atrasadinha aí, mas está tudo bem. Ati, seja bem-vindo, bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os colegas de tecnologia. Me atrasei um pouquinho, peço desculpas, desejando a todos que tenhamos um bom programa e uma excelente quinta-feira para toda essa nossa audiência das quintas. Um abraço para todo mundo. Maravilha. Vamos em frente, Pedro, Paulinho, o Ati até mesmo pode dar o pontapé inicial aí. Vamos lá. Olha só, eu vi uma manchete aqui dizendo que foram lançadas novas betas do Windows 11. E o que vem a ser isso? Isso aí é
usuários que se cadastram na Microsoft para receber primeiro, basicamente eles estão ali para testar o que foi feito de mudança, né? Então, a Microsoft está prometendo trazer mudanças no Windows Studio Effects, no File Explorer, no Voice Access, tá? E está no input corrigindo um problema que fazia com que o painel de emojis fechasse ao tentar alterar as sessões, tá? Então, assim, ó, e essas modificações que são feitas no Windows Beta vai acabar vindo para os usuários, né? Então, o Windows Defender também está tendo uma alteração, né? Então, tem várias coisas aí importantes que a Microsoft vai mexer nisso aí. Eu já fiquei preocupado aqui que eles vão mexer no aplicativo de suporte de impressão. Aí, da última vez que fizeram isso, nós passamos muito trabalho. Acho que o Ati e o Paulinho lembram disso. A parte mais chata. Mais chata é que, claro, tu pega aí o sistema operacional mudam e as impressoras são as mesmas, né? O mecanismo dela e tudo, então normalmente tu não tem muita alteração de driver, e sim tem que alterar os drivers da impressora por causa do sistema operacional, né? Isso era uma luta constante de programadores. É uma briga para a gente. Porque a longevidade da impressora é muito maior do que o do software, né, hoje em dia. Então, a função dela é aquela ali, só para imprimir. Então... E às vezes eles mudam só umas DLL ali e já complica a vida da gente. Não. Por exemplo, para quem tem impressora antiga, por exemplo, antiga que eu digo as matriciais, né, porque tem alguns serviços que é melhor fazer com a matricial do que com uma laser ou com uma... E esses aí sofrem, né? Porque tem que botar adaptadores para poder ligar em equipamentos novos, muitos equipamentos não têm, então quando muda driver e daí já gera alguns problemas. O pessoal aqui da rádio ainda usa as matriciais, Paulinho. Não, muita gente usa, sabe? Por causa algumas coisas, é por causa da segurança do modelo da impressão dela, ou porque o programa demanda uma impressora desse tipo, né? Sim. De impacto e não de laser. Maravilha. Para confirmar, o problema é que muita... Fala. Só para confirmar a quantidade de chuva que tu perguntou, me passou Tuca lá da 95 com Garcês, aqui na cidade, 120 milímetros. Pois é, a previsão era 40. Ali em Libras tinha uma previsão de 72 milímetros. Nós estamos controlando, porque sábado tem o... Qual foi o total mesmo? 120. Foi bastante, É muito rápido. Choveu toda a madrugada sem parar. Mas voltando a falar ali sobre a situação das impressoras, o Paulinho falou das matriciais, mas mesmo as impressoras lasers mais antigas já tem problema para achar um driver que funcione nela, né? O problema não é a impressora continua funcionando. O problema é a comunicação dela com o sistema. Esse que é o problema. É isso que eu digo, o sistema operacional vai mudando, né, Pedro? Então, então daí ele complica para a parte de comunicação, de software, né? Ele tem algumas coisas que mudam no Windows e que, por exemplo, o usuário nota, porque tem uma coisa que não é de ranziza de velho, né? Mas o cara tinha coisas no Windows que eram loucas de boa e hoje é uma porcaria. Por exemplo, vai procurar um arquivo dentro do Windows Explorer. Não tem coisa... Vou confessar para vocês, quando eu preciso procurar um arquivo dentro do Windows, eu vou para a linha de comando e mando procurar, porque é mais rápido.
Vai para a tela preta ali, dá o comando na linha e manda dar um dir com /S, com coisa para poder achar. Porque são coisas que eles acham que é uma melhoria e que termina mudando e estragando. É que, na verdade, assim, ó, vão se criando tantas novas funções dentro do sistema operacional que Não, fica complicado. A procura no Windows Explorer de arquivos é muito ruim. Ela é muito lenta, né, Paulinho? É lenta e ficou ruim. Ela não, muitas vezes ela não acha o que tu tá. Um arquivo. Ela não é eficiente. Uma coisa simples que tu conseguia antes no próprio Windows. Então, tu pegava que tu queria um pedaço do texto de dentro de arquivos doc, por exemplo. Hoje ele não é eficiente. Antes era mais. Como é? O Bill Gates vai arrumar agora, depois que ele escutou o programa Tecnologia. Quem sabe? Nossa audiência. Faz parte da audiência. Mas é isso, é a dificuldade de fazer algumas aplicações, né? Pessoal, eu estava ontem olhando e me deparei com essa notícia, até achei interessante, porque eu tinha visto pouco tempo antes, eu estava vendo que a Meta, né, e o Google estão mais ou menos se enroscando de novo com alguns órgãos que controlam a invasão de privacidade, né? A Meta, ela teve que mostrar um material para uso das inteligências artificiais após um pedido de um órgão que se chama ANPD, e o Google volta para a justiça para justificar coleta de dados, né, no Chrome. Indevidamente, é lógico, né? E, mais uma vez, o Google encara a justiça, né, pela suposta coleta de dados de usuários sem o devido consentimento. E agora, nessa última terça-feira, um Tribunal Federal de Apelações reviveu um caso arquivado em dezembro de 22 nos Estados Unidos, né? E essa disputa, na realidade, ela começou em 2020, quando o Google foi acusado de coletar dados de usuários via Chrome, né, com a sincronização ativa. E a função permite ter suas configurações, favoritos, guias e outros detalhes sincronizados entre todos os seus dispositivos. E, de acordo com os requerentes, o Chrome concedeu ao Google detalhes sobre o dispositivo, incluindo histórico de navegação, endereço IP e identificadores persistentes de cookies. E, contudo, né, a empresa alega que essas informações foram obtidas mediante autorização dos usuários, né, e na perspectiva da juíza que está julgando o caso, a Ivone Gonzalez Rogers, né, a mesma que avaliou a disputa entre a Epic Games e a Apple, a solicitação de coleta de dados não estava clara. O Google discorda, né, da avaliação da juíza e diz que a sincronização do Chrome ajuda os usuários a utilizar o navegador em diferentes dispositivos e apresenta claros controles de privacidade. Google se defendendo, né? E, de toda forma, em breve o Google não mais exigirá sincronização de dados para garantir a praticidade, por exemplo, de ter senhas e informações disponíveis em múltiplos aparelhos. Os dados passarão a ser vinculados à conta Google, não mais ao navegador.
Isso aí, o Google acha que isso era, como é que eu vou dizer, uma facilidade para os usuários, porque quando tu estava ali fazendo um cadastro, um acesso, muitas vezes a gente vê que o Google abre uma pequena janelinha ali e pergunta se a gente quer realmente gravar, né, aquele usuário e senha. É uma facilidade para o usuário, né? E tu está permitindo que ele faça isso. Só que quando tu permite que ele faça isso, se ele está coletando esses dados com o teu consentimento, quem garante que ele não está coletando todos os outros dados sem que o usuário saiba, né? Então, Eu diria, Átio, que privacidade na internet não existe. eu sinceramente, olha, eu não vou dizer ingenuidade, porque não é ingenuidade, a gente sabe disso, mas a internet se tornou um ambiente completamente livre, anárquico, né? Então temos que ter muito, mas muito, muito cuidado, mesmo com segurança, né? Eu particularmente acho que as pessoas expõem muito seus dados, expõem muitas as coisas do seu dia a dia na internet, né? Então, esses grandes players se acham quase que no direito também de coletar outras coisas que não são anunciadas ou disponibilizadas pelos usuários, né? Eu acho que essa falta total de ética e de quanto à privacidade dos usuários, muito disso é permitido pelo próprio usuário, né? Ele deveria ser mais cuidadoso. O usuário, hoje em dia, ele praticamente faz um relato de tudo que está fazendo do seu dia a dia na internet, né? Se as pessoas hoje em dia querem saber sobre a vida de alguém, é só pesquisar nas redes sociais que tu tem a vida quase que privada dessas pessoas, física e jurídicas, né? Fica quase íntimo. Expõe muito, né? E tu vê assim, ó, mesmo as pessoas que não expõem tanto sua vida, acaba sendo exposta, né? Acaba ficando uma coisa, porque não tem uma segurança de privacidade. Né? Eu sempre cito aquela situação, por exemplo, assim, tu entra na internet ali e pesquisa para comprar, sei lá, pneu, né? Uhum. Imediatamente após tu fazer essa pesquisa, aparece para ti ali do lado, sem tu pedir, uma relação enorme de ofertas de pneus para ti. Tá? Tu pesquisou uma vez, aí tu passa vários dias recebendo aquilo. Tá? Ele quer dizer, estão te vigiando. Não, é que nem as farmácias hoje em dia, né? Que eles te pedem o teu CPF para consultar o teu desconto. Na verdade, isso aí é a montagem de uma base de dados, de informações, onde ele pega, tipo, quando vê, tu está recebendo mensagem no teu SMS avisando que tua glifagem está terminando, já está terminando, né? Estamos com oferta de tanto, ou seja, ele vai te avisar qual é vocês já devem estar notando isso que acontece, né? Que o telefone te avisa que tu tem tua cartela de remédio está terminando. E isso é aquela informação que, na verdade, o que é? Não é que seja para ver se tu vai ter desconto ou não. É montando uma base de dados de marketing, né? Então, tu mesmo fornece, no momento que tu deu o teu CPF para eles, ele já montou a base de dados de informação para venda do remédio. E vou te dizer, Paulinho, é uma das bases de dados que tem uma robustez imensa, porque essas pessoas são pessoas que muitas e muitas vezes não é aquele usuário casual ali que chega porque está com um pouco de... está com, sei lá, com
vai comprar um shampoo. Não, muitos deles são aqueles usuários que têm medicamentos de uso contínuo. Claro, né? daí o E laboratório... essas pessoas, exatamente, essas pessoas, elas usam esses medicamentos mensalmente, né? O ano inteiro. Então, acabam dando as informações, e o banco de dados é um banco de dados muito, muito robusto, né? Com informações muito sólidas, né? A base de dados. Claro, sim, Isso engana quem acha que isso aí é para farmácia. Não, isso é para a indústria farmacológica, não para a farmácia. Claro, não, para farmacêutica, né? Tipo, porque daí o que acontece? Tu pegou e chegou ali. Farmacêutica. Tu pede o remédio. No momento tu pede o remédio. Ah, qual é o seu CPF? Tu bota. Tu dá ali, aí vão procurar. Se tu leva esse remédio, a farmacêutica já vai saber, ó, o CPF tal é meu cliente, comprou o remédio. E aí ela vai monitorando. Quando vai a segunda, a terceira, a quarta vez, dá um descontinho para ele para ficar faceiro. E assim vai. Na verdade, é uma base de dados de marketing, né? E em alguns casos, eles te enviam um SMS para avisar que está terminando. Olha, e assim, ó, isso eu há um tempo atrás até eu me dediquei um pouco a isso aí, para ler um pouco sobre isso aí. Até quando eu comecei a ler essas matérias, me chamou muita atenção, porque, na realidade, esses 4 grupos que eu vou falar aqui, tá? BlackRock. Aliás, 3 grupos. Falei 4, mas são 3. BlackRock, State Street e Vanguard, eles são considerados hoje os donos do mundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, ó, eles têm hoje, vejam só, tá? 90%, quando eu digo eles são donos de ações desses grupos, tá? 90% do telejornalismo, tá? E ali, nisso aí estão as Big Techs, tá? Só para vocês terem ideia, são 6 veículos de comunicação no mundo hoje que controlam todas as notícias. 6. Vejam bem, tá? Para vocês terem uma ideia, em 1984, tá? Haviam 200 veículos de comunicação e centenas de jornais. Quando eu digo veículos, é aqueles veículos que distribuíam a notícia, eram os grandes atacados. Tá? As 6 empresas têm os mesmos donos. Vanguard, BlackRock e State Street. Tá? Bom, 95% da indústria de alimentos, eles têm as ações, são donos de 95% da indústria de alimentos. Agora, pasmem, 100% da indústria farmacêutica está na mão desses 3 grupos. Então, aí vocês têm ideia. E esses, na realidade, isso não é teoria da conspiração, hein, gente? Na realidade, esses 3 grupos comandam a indústria farmacológica no mundo inteiro. E esses 3 grupos, eles ditam o que eles querem na América do Sul, na América do Norte, Estados Unidos, o que eles querem na Europa, o que eles querem na África. Esses, na realidade, são os donos do mundo. E hoje em dia, quem ditam as regras
são esses 3 grupos. Ninguém tem mais poder no mundo hoje em dia do que esses 3 grupos. Eles controlam as bolsas de valores, eles controlam o que vai subir, o que vai cair, né? E isso é uma coisa assim, muito, mas é muito, muito prejudicial para todo o crescimento, independente de que área, né? Agora, só para vocês terem uma ideia, esses grupos fomentaram de uma forma assim impressionante os carros elétricos, e os carros elétricos, por alguns motivos, não explodiram, assim, não foi o boom. São bons, mas não foi o boom. O que estão começando a aparecer? A absurda desvalorização das indústrias que produzem carros elétricos, com raríssimas exceções. Tem uma chinesa aí que ainda está se mantendo, a BYD, e mais uma ou duas, mas a grande maioria das indústrias que produzem carros elétricos, hoje suas ações estão em baixa. E isso é um perigo enorme, porque assim, se amanhã ou depois um desses grupos indica, vamos indicar a empresa tal e todo mundo, e esse produto não dá certo, quando não der certo, ela é a primeira a lavar as mãos e tirar delas. E essa, me refiro a indústrias, né? A grandes e grandes volumes de produção. Essa hoje é a briga entre o Oriente e o Ocidente. China quebrar esse monopólio. É exatamente o que a China quer fazer hoje, né? A China quer sair dessa camisa de força. E aí está a grande briga entre Estados Unidos e China, né? Quem vai quebrar esse paradigma de conseguir sair das garras dos donos do mundo? A China está tentando fazer uma nova composição geopolítica, né, no mundo inteiro, junto com alguns aliados, e um deles é a Rússia e o outro é o Irã, para ver se sai dessa camisa de força. Porque até a grande China, com todo o seu potencial, ela sofre por causa das ações desses 3 grupos, que literalmente comandam as bolsas de valores, tudo que é comercializado, que é vendido no mundo hoje, passa pelo crivo desses 3 grandes grupos. Então, isso aí é complicado. A gente começou a falar do Chrome, e aí eu já puxei, fui enganchando uma coisa, mas é por causa disso, né? Todo mundo, né, quer hoje em dia pegar as informações, que a informação do usuário final é a coisa mais importante. Na realidade, esse usuário, por que ele se torna importante? Porque quando ele tiver informações suficientes, ele vai ser um consumidor onde o grande administrador vai ter uma renda recorrente diariamente, ele vai te oferecer e claro que tu vai precisar daqueles produtos, daqueles itens, mas ele vai te vender rapidamente. Não vai te dar nem a chance de tu ir ali na esquina e comprar no Joãozinho dos Anzóis. Ele vai dizer, não, compra, está aqui a entrega imediata, a entrega na sua residência. Tu cada vez mais perde a tua liberdade de ir e vir, né? Com esses controles. Mas, aparentemente, as pessoas parecem que não estão dando muita importância ou não estão enxergando a coisa como ela realmente é. E tem muita gente que acha que isso são teorias de conspiração, mas não, simplesmente mercado de consumo, é consumo. Não tem nada a ver com política, com ideologia, é mercado de consumo. Né? Só que as pessoas não se dão conta. As brigas hoje são outras, né? As guerras não são de outras maneiras, não são mais aquela guerra convencional.
A guerra hoje é comercial, né? O grande investimento das grandes potências vai ser no comércio, e não nessas guerras como antigamente, como está vendo hoje, Rússia, Ucrânia, sei lá, ali, Israel, Hamas, pessoas destruindo coisas, se matando. A guerra hoje é comercial. O que adianta eu conseguir dominar um território e aquilo ficar terra arrasada, ninguém consumindo? Não tem muita lógica mais. Opa. Deu um problema estranho ali. Mas acho, sobre o que tu estava falando, informação é poder, né? Não, claro, é isso claro. É isso que eu quero dizer. As pessoas não se dão conta que a guerra hoje é pela informação, pelo poder econômico, né? É isso aí. Não. Está com um retorno grande o Fala, Paulinho. Positivo. Não, vamos ver o que o Pérez está tentando falar com a gente. Pérez? Eles estão tentando entrar com o pessoal aí do Síndico Contábil para conversar com a gente. Tá? Já viu? Só para terminar ali, tanto é que tu pega aí entre nos profissionais de tecnologia hoje em dia, os mais bem remunerados, uma deles está o cientista de dados ou cientista de dados de base que são os que tratam grandes big datas, né? Que venha sendo... Essas coisas acontecem em programas ao vivo, né? Temos que dar esse desconto. Fala, Pérez. Alô. Alô. É o seguinte, vamos combinar assim. Eu vou colocar o pessoal do Sindi, como nós combinamos, do Sindi Contábil, que estão aqui conosco, o Fante e também o Pavanato, e aí vocês conversem com ele sobre esse evento que vai realizar. Eu vou abrir aqui o evento, no dia 23 de agosto, portanto, amanhã, um evento bastante importante. Estarão aqui Renato Gavion, palestra Inteligência Artificial e a Cultura Empresarial. Depois tem o Roberto Minuzzi, palestra Até Conseguir. E os assuntos são de todo dia, né? Assuntos que a gente fala sobre aqui, inteligência artificial, que a gente fala muito, né? A cultura empresarial impulsionando a transformação, e a palestra Até Conseguir com o Roberto Minuzzi. Então, eu saio, vocês comandam o espetáculo com eles para não dar esse probleminha que nós estamos enfrentando. Vai com vocês aí, sejam bem-vindos o Fante, e seja bem-vindo também o nosso amigo Pavanato, e eu deixo a conversa com vocês. Bom dia, Pavanato. Os microfones deles ali estão mudos, mas eu vou aproveitar e vou dar um bom dia aí para o meu amigo Luiz Henrique Fante e para o meu amigo Pavanato, tá? Que vamos ver o que eles têm para nos falar sobre esse evento que estão realizando amanhã. Bom dia. Estamos tentando falar bom dia, acho que agora... Agora sim. Bom dia ao programa, né? Bom dia, Rádio Charrua. Falarmos do nosso seminário amanhã, é o primeiro seminário, tá? Este é a arrancada inicial, através da Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul, selecionou o Sindi Contábil Uruguaiana para fazer este primeiro seminário, e que a gente denominou ele Networking Contábil, né? Ou seja, né, uma rede, né, de conexão aí para a gente conversar entre os contadores do Rio Grande do Sul, e será amanhã, né, 23 de agosto, da 1h30 às 5 horas, no Sindi Lojas, e teremos 2 palestrantes, que será o Renato Gavion, né, como o Pérez falou,
inteligência artificial e a cultura empresarial, né? Professor, consultor, e também o Roberto Minucci, que é uma segunda palestra motivacional, tetracampeão de vôlei, né? Capitão da seleção brasileira na sua época, vem falar dessa parte profissional, motivacional, que serve, acho que, para todas as profissões, né? Seja contadores, seja demais, tudo para a gente motivar nessa vida e buscar os nossos objetivos. Bom dia, Pérez, bom dia, colega Fante, aos demais participantes do programa, bom dia, comunidade uruguaiana, e dizer para vocês que é uma satisfação poder contribuir aqui com o presidente hoje nesse momento, e também, né, mostrar que Uruguaiana é grande. Quando a gente tem uma federação que representa um estado e ela contempla a Uruguaiana como o primeiro evento, para nós é uma satisfação. Demonstra a nossa grandeza, demonstra a nossa participação. Hoje o presidente Fante, diante do sindicato, sempre participativo, então é um presente que a gente recebe aí da federação em permitir que nós aqui possamos desenvolver esse primeiro evento nesse formato aí que a federação está pretendendo chegar mais próximo dos seus associados, dos profissionais da contabilidade. E um tema importantíssimo que é a inteligência artificial, a tecnologia no dia a dia de trabalho, que cada vez mais a gente tem, e nada melhor aqui do que nesse programa aqui que nós estamos, que é de tecnologia. Deixo vocês aí à vontade para conversar com o pessoal aí. Bom, eu perguntaria para vocês, só para deixar bem firme, qual é o horário de início do evento e qual é a previsão de término do evento. O início está previsto para 1h30 da tarde, né, e o encerramento será às 5 horas, do dia 23, amanhã, sexta-feira. E as inscrições ainda podem ser feitas, né? Ali nós temos as redes sociais do sindicato, né, que estão anunciando esse evento, e nós temos o WhatsApp ali, onde o pessoal pode coordenar, auxiliar vocês a fazerem o processo de inscrição, que é pelo 3414-2987. O pessoal vai estar ali no WhatsApp prontamente orientando e direcionando a inscrição. E o evento ele vai ser realizado ali no Salão de Eventos do Sind Lojas de Uruguaiana, na rua 7 de setembro, 1887. Eu poderia falar aqui do Renato, né, do Renato Cavion, o currículo dele aqui, para a gente ter uma ideia do palestrante, né? Ele é administrador de empresa, com ênfase em marketing, mestre em marketing pela FGV de São Paulo, possui MBA em Business Digital, certificação em Customer Experiência pela FIA, atuou em torno de 130 empresas regionais, nacionais e multinacionais como executivo ou consultor na área de marketing comercial e serviços. Atuou em 25 segmentos de mercado, como indústria metalúrgica, automotiva, calçadista, varejo, transportes, eletrodomésticos, telecomunicações, educação, consultoria. Atuou por 31 anos de segmentos de telecomunicações, multicanal, TV por assinatura, por cabo, DirecTV, TV por assinatura, NET por assinatura também, Sky, Oi por assinatura, Algar Telecom, né, e entre várias outras empresas aí, e de gestão, né? Atualmente é professor de marketing e customer de experiência, palestrante e consultor de marketing. E o Renato e o Roberto Minucci dispensa na apresentação, que ele foi tetracampeão da Liga Mundial de Vôlei, bicampeão brasileiro, 3 vezes melhor atacante do Campeonato Brasileiro, atualmente é empresário e palestrante, e também foi treinado pelo nosso técnico da seleção brasileira aí, então experiência para nos passar não falta, né? Os 2 palestrantes são de ótimas qualidades. Átila, nós falamos muito sobre a questão da inteligência artificial e a gente tem uma curiosidade e preocupação, principalmente com a área contábil, que é bem complicada. O que você tem para colocar aí, Átila? Eu particularmente vejo a inteligência artificial como uma ferramenta fantástica para ser utilizada em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos mesmo, e acredito que ela ajudará muito. As ressalvas são, como em qualquer outra área, quando ela é
mal treinada, quando ela é orientada a fazer coisas que eticamente ferem, né, essa própria ferramenta. Fora disso, não, eu vejo a inteligência artificial ajudando os indivíduos, né? Ontem mesmo eu estava assistindo algumas pessoas falando sobre os problemas que a gente vai encontrar com essa nova reforma tributária, que é uma coisa bastante complicada, e algumas dessas pessoas mencionaram que o uso da inteligência artificial, né, e elas entraram em choque ali, porque um defendia, né, a praticidade que vai haver de agora em diante com essa nova reforma tributária, e outros literalmente batiam contra, porque acham que cada vez mais vamos pagar mais impostos e que o Brasil vai se tornar o lugar onde mais impostos no mundo vão ser pagos, né? Mas eles acham que, com o uso dessa ferramenta, a gente pode ainda fazer ajustes finos nisso aí e encontrar soluções mais viáveis. Olha, eu literalmente, assim, no momento, fiquei pensando, a inteligência artificial não é para esse tipo de uso, né? A inteligência artificial não tem que fazer ajustes finos nenhum, isso depende de pessoas, né? Pensa errado quem pensa assim. Inteligência artificial é para fazer com que ela te dê soluções que já existem um aprendizado em cima disso. A nova reforma tributária é uma coisa absurdamente, algo que é quase que inimaginável por outras pessoas de outros países. Se tu tenta explicar como funcionam os tributos aqui no Brasil, eles vão se sentir literalmente dentro de um manicômio. Então, é difícil as pessoas ligarem uma ferramenta tão útil quanto essa e atribuírem a ela a resolução de problemas tão complexos, né? Eu acho que a inteligência artificial é, sim, uma grande ferramenta, mas deve ser usada com moderação, né? E não querer que ela resolva os problemas de segmentos, né? Assim, Atio e demais participantes, o sistema tributário brasileiro, sem dúvida, é o mais complexo do mundo. Ninguém tem uma infinidade de legislações e interpretações como a gente tem, porque a gente tem uma insegurança jurídica no Brasil. Exato. Que nunca até um assunto ser definitivamente resolvido, passam-se anos ou às vezes décadas, tá? Então, assim, o meu entendimento é que a ferramenta da inteligência artificial, ela pode contribuir na execução do nosso trabalho. Sim, aí sim. Para nos auxiliar na situação de busca de um arquivo eletrônico, na busca da leitura de um arquivo, de uma importação de dados e coisas que vão facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Agora, entregar para a inteligência artificial resolver o problema de uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, na minha opinião, é uma questão imprudente. Porque uma vez que tu tem um assunto que nós estamos falando do mundo real, pessoas que estão pagando impostos, pessoas que estão sendo onerados seus produtos pela cobrança dos impostos, temos um empresário que está repassando. É um sistema muito complexo para a gente terceirizar ele. Então, em minha opinião, isso é o Alessandro, entendo que ela deve nos auxiliar nos processos diários. Agora, ela não pode ter o caráter da tomada de decisão ou a formatação de um sistema tão... Estamos falando de um país aí de mais de 5 mil municípios. A realidade de Uruguaiana não é próxima da realidade de Porto Alegre. Em um dos eventos que eu participei, o secretário da Fazenda de Porto Alegre disse, pessoal, nós temos que organizar um sistema tributário dentro do Brasil
para que não fique o município com muito dinheiro e outro com pouco, porque não vai resolver. Aí o município com pouco dinheiro, ele vai colocar um paciente numa ambulância e vai mandar para o município que tem mais. Então a gente não resolveu problemas. Então eu acho que delegar essa resolução, esse formato de reforma tributária para a inteligência artificial, acho que a gente não vai ter um proveito, porque isso tem que ser muito bem discutido até se chegar numa formatação. Pavanato, eu concordo plenamente contigo sobre isso aí. Inclusive, acho que a federação começa a sucumbir, porque esse dinheiro vai ser arrecadado, todo ele vai para vamos botar nome aos bois, vai para Brasília, né? E de lá vai ser distribuído. Ou seja, aqueles municípios, quer ver uma coisa? Aqueles municípios que tinham dado incentivos para desenvolvimento, esses municípios não vão ter mais esse dinheiro, porque esse dinheiro que era para desenvolver aquela região simplesmente vai ser direcionado para um único lugar, para um lugar centralizador, e se houver interesses, que a gente sabe, né? Se houver interesses de qualquer um político, sei lá, qual tipo de interesse, parte desse dinheiro pode voltar ou não. Então, isso aí acaba com o desenvolvimento, com a competitividade de regiões. Nós vamos viver cada vez mais com um pirizinho na mão, para não dizer pinico, né, pedindo esmola. E isso é muito ruim. E isso parece que, infelizmente, né, a nossa classe política não quer, eu já nem digo que ela não aceita, ela não quer enxergar isso aí como uma coisa que vai torná-los mais dependentes ainda de um governo central, que vai centralizar todos os recursos do país. Ou seja, é muito mais fácil hoje para os políticos terem um pouco mais de autonomia nas suas regiões e, a partir de agora, eles não vão ter mais essa autonomia. Eles vão ser verdadeiros pedintes. Não, e o pior é o seguinte, Écio, quando vai estar centralizado os recursos, eles vão distribuir para aqueles alinhados com eles, os outros que vão ficar com mais problemas do que já estão. O que eles dizem é que vão haver comissões que vão analisar. Ora, comissões, gente, a partir do momento que tu faz comissões e que tem pessoas, e que essas pessoas podem dar interpretações, e a nossa legislação, infelizmente, ela aceita qualquer tipo de interpretação, desde que a pessoa que esteja interpretando tenha mais poder que a outra, aquela interpretação dela é que vai prevalecer. Isso é muito ruim para a nação é muito ruim. A gente vai despencar, economicamente vai despencar. Hoje ainda o Brasil tem algum tipo de crescimento, logo nós vamos nos tornarmos um país onde as cidades não terão nenhuma autonomia mais, nem para o crescimento dos seus cidadãos, das suas comunidades, porque tudo que for produzido ali vai ser direcionado para um único lugar. E talvez volte. Não existe garantia. Não, e outra coisa, em relação à inteligência artificial, aí nessa situação, a gente sabe que o sistema tributário é extremamente complexo no Brasil. E para a vida de vocês, contadores, é complicado, porque quando você se adapta com uma regra, ela muda. O que eu vejo que a inteligência artificial pode ajudar é em agilizar a assimilação dessa nova regra. Tá? Porque... Bom, mas de antemão eu já digo. É assim, quando tu te acostuma com uma regra, ela muda. Pessoal, assim, concordo plenamente com o que o Pedro comentou, porque hoje a gente tem uma questão muito ampla de alteração na legislação. Então, a gente não tem uma alteração, nós temos várias alterações. É comum um profissional
receber um dia 3, 4 normas, uma do Estado, uma da União e assim por diante, que começa a ser interpretada. Muitas vezes o próprio Estado se dá conta, o Estado, digo no sentido amplo, União, estados e municípios, se dão conta que aquele processo não é possível executar naquele formato e voltam atrás ou alteram, realteram. A gente tem assim, a gente não tem uma legislação, a gente tem uma lei remendada, porque ela tem várias e várias alterações. Tu tem uma instrução normativa que ela tem 4, 5 instruções normativas posteriores que alteraram ela. Em relação ao que o Átio estava falando, nós vamos centralizar o dinheiro. E não tem como um único ente entender o que está acontecendo no mais de 5 mil municípios. Exato. Fica muito complexo e não tem comissão que vai conseguir resolver essa equação. A necessidade do município de Uruguaiana é diferente da Barra do Quaraí, que é diferente de Alegrete, que é diferente de Itaqui. Então não tem como, não, nós vamos investir em tantos milhões em saúde. Tá, mas daqui um pouquinho aquele município não está necessitando de saúde, ele está precisando de saneamento básico. Então, eu vejo assim, que a gente vai passar por um período de transição que vai requerer ajustes para tudo que é lado. Porque não vai ter como, inclusive, a própria proposta da reforma tributária não é entrar 100% num ano, ela vai ser gradual. E durante essa implantação, eu tenho certeza que vai ter milhões de alterações até tentar ajustar esse processo. Só que nesse período que nós vamos estar ajustando, talvez é um período que a gente vai estar perdendo de produzir Pavanato, e se colocar no mercado internacional de uma forma melhor. Sem ser adivinho, assim, só pela forma como a sociedade brasileira age hoje, a quantidade de casos que serão judicializados vai ser uma coisa absurda num primeiro momento. Vai ser assim algo surreal, porque as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas vão entrar com processos judiciais para tentar reverter essa situação. E isso vai causar um transtorno tão grande para todo mundo que eu acho que isso vai emperrar de tal forma até mesmo discussões que viriam para melhorar esse processo, as falhas desse processo, entendeu? Eu acho, assim, na minha opinião, pessoa física, eu acho que isso não foi discutido com a sociedade o suficiente para deixar alguma coisa um pouco mais palatável para a sociedade. Isso está sendo de uma forma quase que impositiva colocado, porque a gente sabe que quando, hoje em dia, alguém se sente prejudicado, e quando eu digo isso, principalmente, né, a classe política, partidos políticos, eles acionam o Supremo Tribunal Federal e esse sim age imediatamente. Átila, ele foi invocado, ele foi chamado. Átila, hoje eu não tenho Libras, né? Mas eu quero deixar esse minuto final para agradecer a presença do Fante e do Pavanato. Vou pedir para eles repetir o evento. Obrigado para o Paulinho, obrigado para o Átila e obrigado para o Pedro. E mais uma vez agradecendo a presença de vocês dois. Eu quero que vocês confirmem o evento, a hora, o dia, né? E o local. E o local. Vai, Fante. Perfeito, tá? Só colocar que onde vivemos e arrecadamos é nos municípios, né? Exatamente. Bueno, o nosso network contábil é amanhã, sexta-feira, 23 de agosto de 2024, no Sim de Loja, começa às 1h30 da tarde e finaliza às 17 horas, ou seja, às 5 horas. Contato 55 34 14 29 87. Estaremos fazendo inscrições, temos hoje já em torno de 100 inscrições e o nosso limite é de 130. Então, ainda temos vagas, é só ligar lá para o sindicato e a gente faz as inscrições para vocês. Maravilha. Obrigado, Fante, Pavanato, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Átila, Paulinho, Pedro. Desejo sucesso para o evento de também, vocês. que o evento seja um sucesso e que tenha
uma repercussão muito grande junto às pessoas que lá estiverem, porque a gente precisa muito Maravilha. mesmo que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo. Mas é para encerrar, só um recadinho de uma pessoa que vocês conhecem aqui, ó. Vamos ver. Bom dia, Pérez. Bom dia, nossos colegas de programa. Bom dia, nossos ouvintes. Uma quinta-feira chuvosa, fria. Estou na estrada aqui no nosso país vizinho, nossos irmãos na Argentina. Hoje retorno ao Brasil. Um abraço. Bruno Muziek. Obrigado, pessoal. Até a próxima quinta. Estaremos de volta com mais tecnologia, o caminho para o sucesso. Um bom dia para todos. Obrigado. Abraço. Bom dia a todos. No Sul e no Litoral Sul. A cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita com os cartórios de proteção.